O que Jesus quis dizer quando nos mandou carregar a nossa cruz? Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que a cruz que elas têm que carregar talvez seja algum tipo de doença, ou um trabalho difícil e cansativo, ou talvez qualquer dificuldade do seu dia a dia. Mas será que é realmente isso que Jesus queria dizer? Fica comigo, que hoje eu vou te explicar o que significa tomar a sua cruz à luz das Escrituras. Se você é novo aqui, meu nome é Gabriel Augusto e você está no Coração Aprovado, um canal que deseja te aproximar de Deus por meio das Escrituras. E dito isso, bora pro vídeo de hoje. Para muitas pessoas hoje, a cruz se tornou apenas um símbolo religioso ou uma metáfora para os problemas da vida. E por conta disso, muitos acreditam que carregar a sua cruz significa lidar com as dificuldades da vida diária. Apesar dessa visão popular, se nós olharmos tanto para a história quanto para a Bíblia, nós vamos ver que a cruz ela se refere a algo específico e não aos problemas do dia a dia. No antigo Império Romano, a cruz era um símbolo de morte, onde os criminosos eram crucificados para pagarem pelos seus crimes, dando a sua própria vida. Nós podemos enxergar isso tanto nos livros de história quanto na própria Bíblia, onde os evangelhos nos apresentam um Jesus que foi crucificado. Em meio a esse contexto, Jesus diz as seguintes palavras em Mateus 16:24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nós vimos até aqui, a cruz é um sinal de morte. E diante disso, o que Jesus queria dizer quando ele fala para os seus discípulos, tomem a sua cruz? Se nós olharmos para os ensinamentos de Jesus espalhados nos evangelhos, nós veremos que a mensagem dele não é simplesmente sobre vida, mas é também sobre morte. O ser humano convive com o pecado. Ele tem uma predisposição no seu coração, desde o momento do seu nascimento, a cometer aquilo que é mal, a caminhar contra Deus. E é justamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Diante dessa realidade pecaminosa do nosso coração, o Evangelho nos apresenta o fato de que, quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos mortificar a nossa carne. Paulo, em Gálatas 5:24, diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Perceba aqui a semelhança entre a linguagem do apóstolo Paulo e a linguagem do próprio Jesus. Enquanto Jesus diz que aqueles que quisessem segui-lo deveriam negar a si mesmos e tomarem a sua cruz, o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão com Cristo crucificaram a sua carne e, por isso, eles rejeitam os seus desejos e as suas paixões. O que Jesus e posteriormente Paulo querem nos ensinar é que ser cristão significa rejeitar a dominância do pecado sobre nós por meio da cruz de Cristo. Todos nós temos desejos e paixões. Todos nós temos vontade de pecar, o que nos conduz para longe da presença abençoadora de Deus. Todos nós, enquanto perdidos no mundo, temos essa predisposição a caminharmos contra Deus. Por isso, é impossível nós sermos cristãos conhecendo Cristo, mas não fugindo do pecado. É impossível nós caminharmos com Cristo se nós continuarmos atendendo ao que o pecado lança no nosso coração. Carregar a sua cruz é muito mais do que enfrentar dificuldades diárias. É muito mais do que lidar com os problemas da vida. Carregar a sua cruz significa estar disposto a morrer por Cristo. É carregar um símbolo de morte no seu coração. A morte dos seus desejos e vontades pecaminosas, a morte da dominância do mal sobre você, a morte do seu ego, para que Cristo reine completamente sobre a sua vida. E a partir do momento que nós buscamos constantemente mortificar a nossa carne, nós nos tornamos aptos a caminharmos com Cristo. Não porque nós vamos, de alguma forma, nos tornar perfeitos, mas porque caminhar com Cristo significa obedecer às suas ordens e rejeitar o pecado. Deus não nos salvou para que nós cruzássemos os nossos braços e ficássemos parados no mesmo lugar, mas Ele nos chamou a uma vida de transformação, uma transformação que nasce no momento em que nós nos encontramos com Cristo e se estende até o último dia das nossas vidas. Morrer para o pecado é estar vivo para Deus. Mortificar a nossa carne é ser vivificado por Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que quando Cristo foi pendurado na cruz, ele estava carregando os nossos pecados. E quando
quando ele morre, ele nos dá a capacidade de vencermos o pecado do nosso coração. Da mesma forma, quando Cristo ressuscita, ele nos garante o acesso à vida eterna. A mensagem poética do Evangelho é que somente aqueles que estão dispostos a morrer estão aptos para viver. E isso é uma coisa maravilhosa, porque mostra que Deus, ele nos capacita a vencer tudo o que há de ruim em nós, ao mesmo tempo que ele planta no nosso coração uma semente de bondade que deve ser cultivada todos os dias para que produza bons frutos dignos de arrependimento. E aqui, talvez você diga: mas é muito difícil vencer o pecado, toda hora eu me pego caindo nos mesmos erros, eu não sei se eu consigo mortificar a minha carne. E para nós solucionarmos isso, nós precisamos nos atentar para as palavras de Paulo em Gálatas 5,16, onde ele diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito significa nutrir um relacionamento constante com Deus por meio da leitura bíblica e da oração, para que quando o pecado bater na porta do nosso coração, nós consigamos escutar o que o Espírito Santo tem a nos ensinar e consigamos resistir às tentações do mal. Por isso, não reduza a cruz aos seus problemas diários ou às dificuldades que você enfrenta, mas entenda que carregar a sua cruz significa abandonar os seus desejos pecaminosos, é lutar contra o pecado que habita no seu coração, é entender que Cristo deve ser o Senhor da sua vida e para que isso aconteça, você precisa antes morrer. Você precisa matar a sua natureza de pecado e entender que Cristo é aquele que te vivifica, não para praticar as mesmas coisas, mas para te trazer uma nova vida em obediência e amor a Ele. E sim, isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer, mas nós precisamos nos lembrar que Deus, aquele que começou uma boa obra em nós, vai completá-la até o dia em que Cristo voltar. Por isso, não desista de lutar contra o pecado, porque Cristo, aquele que venceu de forma definitiva o mal, ele nos garante a vitória sobre o pecado. Para completar essa devocional, eu gostaria que você escutasse essas duas músicas. A primeira delas é Aqui Vou Eu, do Novo Canto, e a segunda é Então Caí, do Projeto Solo. As duas músicas estão aqui embaixo na descrição. Para muitos, a cruz é simplesmente um símbolo religioso. Para outros, ela é uma representação dos problemas diários, mas para nós, ela é uma amostra de que o pecado pode ser vencido. Ela é o símbolo de que nós, em Cristo, podemos mortificar a nossa carne e vivermos para Deus. Por isso, todos os dias, se você quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E compartilhe também esse devocional para alguma pessoa que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Fique com Deus e até a próxima!